E o cerco a Pokrovsk intensifica-se, tá? Tá havendo muitos confrontos têm ocorrido bombardeios em Pokrovsk, ao norte de Pokrovsk também, e também toda a linha defensiva troca de posições. Eu vou mostrar aqui um, dois, três, quatro mapas diferentes, tá? Sendo que dois em específico eu tô achando tá diferente a movimentação. Estão trazendo informações diferentes e divergentes. E aí eu preciso sempre trazer aquilo que eu falo. Os mapas falam a verdade, mas também podem mentir ou está ocorrendo um delay maior do que o normal. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, né, sem esconder nada. Primeiro eu vou mostrar aqui o mapa, esse mapa que eu estou aberto aqui, deixa eu trocar aqui, assim fica melhor para vocês visualizarem, tá? Esse mapa é do Instituto para o Estudo da Guerra. Ele é um instituto relativamente sério, até que se prove um pouco mais sério, até que se prove o contrário. Ele tem uma ligação um pouco mais pró-Ucrânia, de fato, mas tenta se manter o máximo possível neutro, tá? Vamos lá para vocês entenderem aqui o contexto utilizando esse mapa, depois eu vou mostrando outros, tá? Eu encerro com o mapa mais comum, que é o do Live View Map. Para deixar claro que aqui, ó, aqui está Pokrovsk, tá? Então tudo isso aqui, ó, é a área urbana de Pokrovsk. Vizinho tá Mirnorad, tá? Só para deixar claro. Então Pokrovsk está aqui. O que que acontece? Esse vermelho claro que chega a ser um rosa, é o avanço das tropas. Não são os avanços, que são mais de um, né? Então são os avanços russos. Isso em vermelho intenso é o avanço que a tropa russa fez nas últimas 24 horas. Confirmado, então, nas últimas 24 horas, segundo o Instituto, tá? O Instituto para o Estudo da Guerra, para deixar bem claro. E esse em amarelo significa que está ocorrendo conflito neste exato momento por essas regiões. E esse azul mais intenso aqui, que parece até água, significa dizer que foram os ucranianos que conseguiram avançar nas últimas 24 horas. O que é que acontece? Por que, que eu estou falando de divergências? Agora são divergências gritantes, completamente diferentes, tá? Então, nesses dois locais, deixa eu só conferir aqui. Essa região aqui em azul, mais clarinho, indica que é posição contraofensiva ucraniana, informando que os ucranianos é que na realidade avançaram, né? Estão reclamando, e esse amarelo são os russos que estão reclamando. Ou seja, está ocorrendo um grande embate. O que é que tem de divergente? Primeiro, na maioria dos mapas já mostram essa área em vermelho aqui já ocupada pelos russos, na maioria dos mapas, tá? Vamos comparar aqui, ó, junta a E50, né? Essa estrada principal e a E50, que é a que corta o Pokrovsk. Então vamos dar aqui um zoom. Nesse aqui, ó, deixa eu voltar. Então, ó, próximo ao rio, aqui é o próximo às águas, né? Nesse aqui, então, mostra que esse parte desse território não foi conquistado, de fato. Está mostrando ainda aqui que não houve avanço. Isso aqui é o mapa do pessoal do Suriak. Se vamos para o mapa do Deep State, já há uma certa presença russa aqui na região, mas não totalmente como aparece lá nas imagens. Aí tudo bem, né? No, aqui nesse outro sistema de mapas também não há ainda. Está um pouco diferente, na realidade, a formação aqui. Mas não houve um avanço significativo também aqui na região. Lembrando que trata-se então desta região, não desse lado de cá, e sim do lado à esquerda, não ao lado à direita. Então, o lado à esquerda aqui, vamos voltar para o Deep State. Então, aparenta não estar ocupado. A ocupação está de forma diferente, tá? O que é mais gritante em termos de diferença é que, vamos lá, o Live View Map costuma ser um sistema de mapas até precavido. Eles demoram a fazer atualizações por conta de checagem, tá? E o que eu tô achando estranho é que nesse sistema de mapas aqui deles, mostra que os russos
conseguiram avançar já aqui, praticamente conquistaram Kotlin e avançaram até do jeito que eu vinha comentando, que é contornando a linha de defesa ucraniana, que está aqui nessa redondezas, tá? Lembra-se, se vocês lembram, que eu comentei que tinha uma linha de defesa ucraniana, na realidade é assim, né? Cadê? A linha de defesa está mais ou menos nesse sentido aqui, assim, né? Tem um outro para cá. E eu disse, olha, eles vão contornar a linha de defesa e vão focar na estrada. Tá dando a entender claramente esse avanço aqui. Se você pega o Deep State, por exemplo, não mostra isso. Ó. No Deep State mostra que está ocorrendo conflito aqui em Kotlin. Se você pega o estudo da guerra, mostra até uma situação inversa. De que tipo? Mostra, inclusive, que os russos estão perdendo terreno. Tá? Mostra uma outra área que já está em outros mapas, já mostra como ocupado, tá? Então, nesse momento, neste exato momento, 21 de janeiro de 2025, horário de Brasília, às 9 horas da manhã, está ocorrendo conflitos, né, divergências completamente diferentes sobre o fronte. Pablo, em quem confiar? Em quem confiar? Basicamente, eu sempre tentei seguir o máximo possível o que o Live e o Map mostra, tá? E é aquilo que eu falo, eu tô só achando estranho esse tipo de avanço. Eles anteciparam a conquista, ou quase conquista de Udacne, avisaram com certa antecedência o que estava acontecendo aqui nessa região, em Kotlin e em Udacne, tá? Outras regiões aqui, esse avanço, quase todas as situações que aparecem nesse mapa parecem ser mais sérios. Mas então, basicamente Pablo, independente disso, o que está acontecendo em Pokrovsk? Independente se de fato, o que pode ter ocorrido? O que pode estar ocorrendo, tá? Esse avanço russo, isso era esperado em que sentido? De que os russos iriam buscar essa ferrovia e essa estrada. Muitos estavam dizendo, Pablo, é porque é mais fácil cortar aqui. Eu vi alguns comentários do pessoal falando. Só que os russos ficam evitando ao máximo muitos confrontos diretos, para não ter muita baixa. Então eles fazem teste, viu que tem reforço, tentam avançar, não conseguem, recuam. Tá? Faz o recuo. Olha o avanço que aparece aqui nessa imagem, se comparado com esse outro aqui. Ó. Se eu mostro aqui, olha o pouco avanço que ocorreu pelo Instituto da Guerra. No Deep State, vamos abrir no Deep State. Olha o pouco avanço que consideram aqui no Deep State. Já no sistema do Live View Map, mostram que já houve um avanço mesmo. O que pode estar ocorrendo é o seguinte: o Live View Map está mostrando que não necessariamente é russo, mas que os russos já ocuparam, estão ganhando em uma questão de horas para poder conquistarem de fato, oficialmente. Não sei se é nessa pegada que eles estão seguindo, mas de que sim, tem soldados sendo avistados chegando nessa rodovia aqui, nessa região da M30 e dessa ferrovia, sim, é um fato. Isso é fato. Por essa imagem aqui, a distância deles está apenas de aí, aproximadamente 1.400 metros para chegar na linha férrea. Quando a gente for, dá por volta de 1.500, então menos de 2 quilômetros, vamos arredondar para 1,5 km. Então, eles estão a 1,5 km apenas da estrada e da ferrovia nessa região. Não quer dizer que conquistaram totalmente o território, mas que avançaram, conseguiram avançar nesse sentido, tá? Então, por esse mapa, tá tão próximo nesse sentido. Avançaram e vão chegando, e não é à toa que o que está acontecendo. Além de explosões aqui no centro de Pokrovsk, os russos já começaram a fazer um trabalho em que? Em outras regiões, bombardeios em outras regiões. Por quê? Né? Tanto ataque na região de Kramatorsk, deixa eu tirar o zoom aqui. Então, ó, só para vocês entenderem o contexto aqui, deixa eu só tirar mais o zoom para facilitar.
Ó, teve lá em cima em Kramatorsk, beleza, por quê? É questão de abastecimento, mas houve ataque aqui, ó, nessa região, houve bombardeio nessas regiões aqui ao norte de Pokrovsk. E por que está tendo bombardeio aqui? Porque é todo o sistema logístico que está aqui nessa região, né? Então deve ter algum tipo de reforço, ou para Pokrovsk em si, ou reforço para esse fronte. Mas bem mais ao norte houve ataques também, tá bom? Não divulgados, os ucranianos não divulgaram o que é que foi atacado, mas com certeza foi algum alvo militar. Quando é alvo civil, eles informam, tá? Só uma curiosidade. Normalmente os ucranianos informam. Então, estão bombardeando essa região, com certeza é para evitar o ataque. Aqui é como se fosse já um processo de defesa e também, evidentemente, de chegar suprimentos para cá. Fazendo isso, vai acontecer basicamente que os russos ficarão só com duas linhas de suprimento, mais ou menos, por enquanto. Ah, o corte, o avanço. Ó, por exemplo, aqui, ó, aparece como sendo russo. O retorno, já mostrei em outras situações esse retorno aqui. Nessa região de Vozdvizenka, que é onde fica uma infantaria motorizada, aparece então como presença russa. Não quer dizer necessariamente que os russos já dominaram, mas de que está ocorrendo conflitos aqui na região e está impedindo então o pedido de reforço. Então os ucranianos estão tendo que utilizar estradas vicinais, outras estradas, tá? Contornar para poder pegar reforço, né? Pegar reforço, ser abastecido. Então, basicamente, hoje os ucranianos têm três linhas de abastecimento, que é essa daqui, que é a chamada H32 do mapa, a M30 e essa ferrovia aqui, a T0515. Então, do lado ao lado direito, parte dela já foi obstruída. A manter-se natural depois ia obstruindo outras áreas. Essa área, em alguns poucos dias, vai ser obstruída também. Então, vai sobrar só essa região mais ao norte para abastecer, tá? Então, essa é a situação. De momento, ataques de forma aérea, ataques nos flancos e com essa situação, no mínimo incomum. A maioria dos mapas sempre convergem para uma situação. Só mostrar só um último mapa, um quinto mapa aqui. O que eu gosto de olhar neste mapa, que é o Parabellum, tá? Não é exatamente o avanço, que ele tem um retardo bem demorado, tá? Esses dados do mapa do avanço russo. Mas o que eu acho interessante é não só a localização de quem está lutando onde, tá? Mas isso aqui, ó, que é o que eu quero mostrar, são essas fortificações. Então perceba que os russos vêm beirando no limite do confronto com essas fortificações ucranianas, tá? Então, mesmo assim, eles conseguem avançar neste sentido, buscando essa ferrovia e essa estrada, tá? Então, por isso que eles estão fazendo esse caminho e não avançando, por exemplo, por aqui ou por aqui, digamos. Porque há a presença de muitos soldados aqui nessa região, então os russos fazem esse trabalho, até porque provavelmente é mais vantajoso, devem ter analisado os generais, enfim, quem tiver no comando, que é mais vantajoso cortar a conexão aqui, tá? Ter presença russa aqui para impedir algum suprimento que deve estar vindo de lá, da região de Dnipropetrovsk. Então, para evitar que venha de regiões sem tantos conflitos, é super interessante cortar o suprimento aqui, tá? Então, por isso que está ocorrendo, e além de facilitar também o cerco, beleza? De aumentar o cerco, aumentar a presença russa e vai fazer com que os soldados ucranianos tenham que ser direcionados para mais áreas de cerco. Isso fazendo com que outros locais fiquem mais frágeis e o avanço aconteça, beleza? Então é isso. A qualquer momento eu trago novidades, principalmente sobre Pokrovsk, o que está mudando ou não. Vou estar analisando com mais calma esses mapas, essa divergência de mapas que tem aqui, e vendo
que é que está ocorrendo de fato, o que é que pode ser essa diferença. Mas basicamente tem a ver com interpretação dos dados, fontes diferentes, tá? E, métodos diferentes de alimentar o mapa. Então tem horas com uma discrepância tão grande como essa. Por enquanto, dos 5 mapas que eu estou acompanhando agora nesse momento, apenas um confirma, só para deixar bem claro isso, apenas um confirma o avanço russo em direção a aumentar o cerco. Beleza? Então é isso, valeu, grande abraço.